Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor sobre Tesouro Direto, aqui na Belmonte, diretamente de Porto Alegre. Então, semana passada nós fizemos essas alterações aqui no nosso quadro das estatísticas. Fiz uma discussãozinha com vocês ontem sobre manter ou não as previsões. Eu acho que ainda dá para manter. E vamos lá, pessoal. Então, as taxas voltaram a tensionar, voltaram a subir. E eu realmente vejo como uma melhor explicação o tom mais rock do Banco Central. E surpreendente, pessoal, para corroborar um pouco essa ideia, nós vimos uma ligeira disputa de protagonismo e o Gabriel Galípolo trazendo para si as ideias até do aumento de 1% no começo deste ano, o que me surpreendeu. Ele dizendo que o Campos Neto foi muito generoso e deixou com mais autonomia, mais liberdade, até para conduzir a última reunião do Banco Central na gestão anterior. E ele assumiu que a ideia foi, não sei, não me lembro qual a palavra exata que ele usou, que a ideia foi dele, ou que ele aprovou, ou que ele, enfim, motivou a aplicação do Banco Central, mas enfim, as decisões foram unânimes em todas essas reuniões. Então, pessoal, está me surpreendendo a nova gestão aí do Banco Central com realmente a seriedade de tratar o tema inflação. É muito importante isso para a manutenção do real, né? Bom, nós tivemos então assim uma virada de 180 graus aqui na semana anterior, pessoal, 19 de março, olhem ali, ó. 3.305 cravou o preço mais alto, me deixou entusiasmado aqui, né, em que eu falei para vocês que que o preço ia renovar máximas, mas não renovou, porque as taxas voltaram a subir e viraram completamente o leme, ó, de 7,5 para 8 cravado, pessoal. Eu fui procurar no passado aqui, quando esse título bateu 8,25, que continua sendo a taxa máxima. Máxima H é histórico, tá, pessoal? E quando não for histórico, tá apontado em ano. Aqui a taxa mínima e a taxa média, e preços também são a 24, 25 aqui, ó. Aqui é histórico. Muito bem. Deixa eu só consultar aqui. Aqui é 24, 25, tá certo. Bom, quando esse título atingiu 8,25, ele atingiu de forma isolada. Olha aqui, pessoal. Foi aqui no dia 19 de dezembro, ó. Ele pulou de 7,67 na véspera e no dia seguinte caiu para 7,81. Então nós não temos nenhum outro exemplo de 8% para comparar, o que é uma lástima. Mas tá aí, pessoal. Ele fechou o dia na sexta-feira um pouco mais abaixo e temos que aguardar para ver, porque o mercado voltou a ficar completamente imprevisível. O Educa 26 permaneceu acima dos 8. Então, talvez, como o estresse persiste ali no curto prazo, na parte curta da curva de juros do Brasil, provavelmente ele volte a 8% essa semana. Nós temos que em março a taxa sobe de 7,5 para 7,71 na média e o preço também sobe, o que é bom, né? IPCA curto. O desvio padrão não mudou muita coisa, bem como o desvio padrão no preço. Mas o nosso modelo estatístico aqui de previsão, ele pesa mais o prazo mais recente. Então, como houve essa súbita alta, ele incorporou no modelo, ó, e já prevê 8,15 de máxima para a semana que vem. Veremos, né? Eu acho que o modelo vai errar de novo, mas tá ali. No IPCA 40, nós temos então um movimento parecido, mas não tão forte assim.
fechando a semana aí na média de 7,45 aproximadamente. E voltou a ficar acima do quarto quartil, o que é muito bom. O quartil, pessoal, às vezes vem alguns ouvintes novos e não sabem o que é. Quartil, o Q4, são os 25% de melhores taxas. Então a gente pega todas as aberturas do Tesouro, ou quando tá a letra H é histórico, é de toda a história do título, né? Que aqui vai ser porque o título foi lançado esse ano. Então eu pego o histórico e coloco em ordem. O programinha, a planilha coloca em ordem e vê ali em qual ponto ficaram os 25% mais altos. Então 7,44 está no Q4. Aqui para março a taxa subiu na média e o preço subiu R$5, impressionante. Porque esse cara aqui vem fazer a função do IPCA médio, ele entrou no lugar do IPCA principal 35, e mesmo assim é longo, vejam, são 15 anos, mas ele aumentou R$5 na média de preço do mês. É para vocês verem como a inflação puxou os números para cima, né? A gente sempre fala isso. O valor nominal atualizado puxa a curva de preços para cima. Em termos de previsão, o nosso modelo estatístico está dando uma taxa mais calma. Vamos ver, né? O 2050, o que o 2050 fez, pessoal? O 2050 tinha renovado o preço mais alto. Então aqui vocês veem, né? Aqui é a parte longa da curva. O comportamento é completamente diferente. Ele tinha renovado o preço máximo na semana passada. Eu quero deixar aqui e aqui zerados. Muito bem. Mas a curva longa arrefeceu, suavizou. Com o Banco Central sendo mais austero, mais rock, as taxas de longo prazo reduzem um pouco. 7,13 ali, ó, na segunda-feira, quando ele bateu R$786, o preço máximo da série histórica. Vejam só, pessoal, o Tesouro IPCA 29 renovando quase que a taxa máxima do período, 8,25 versus 8, mas a segunda vez na história que ele bate 8%, e o IPCA 50 renovando preço máximo, sendo que eu particularmente, isso aí é pessoal, tá? Não, agora não é estatístico, eu acho uma pechincha esse título aí, bem abaixo dos R$1.000, pessoal. Sinceramente, é individual, tá? Isso aí é percepção individual, não é estatística, não é nada. Eu acho esse título muito barato, é só pessoal. Bom, então, aí o título oscilou bastante durante a semana. Nós temos que ele está abaixo do Q4, mas por pouca diferença. Ficou abaixo da média, 1 base point. Então está no preço máximo. Mas como eu falei para vocês, abaixo de R$1.000 eu acho esse título muito, muito barato. O que está acontecendo aqui de fevereiro para março? A taxa caiu e o preço subiu. Leis clássicas aí da marcação a mercado, né? E qual é a previsão do nosso modelo? É que ele vai estabilizar em 7,20, ó, porque ele já bateu 7,20 mais ou menos, né, com oscilações. E o modelo está apontando para uma certa estabilidade. Tesouro IPCA com juros 2035. Vamos ver aqui. 7,64. Tá no Q4 com bastante folga, porque aqui o histórico é muito maior, então por isso que o número está mais longe, né, do que dos IPCAs principais que a gente acabou de ver. Então tá muito tranquilo no Q4 e próximo da taxa máxima, que não bateu 8, né? O histórico dele é 7,88. Também está muito longe do preço máximo, o preço máximo 4.400. Aliás, todos os IPCAs com juros, pessoal, estão com preços muito descontados. Isso aí tá muito legal. O que aconteceu de fevereiro para março? A taxa subiu
um pouquinho, mas o preço subiu muito mais. Olha só que interessante. O que nós temos para explicar esse aumento mais forte do preço? Além da subida do VNA, tem também o crescimento do próximo cupom a ser pago no dia 15 de maio, que agora está fazendo aí 1 mês e meio, né? E o nosso modelo prevê aí uma certa estabilidade em nível mais baixo, muito próximo da média de março. IPCA 45 com juros. Nós vamos ter que reduzir um pouco a tela aqui. Andando pelo 7,5, tá no Q4, tá mais próximo da máxima histórica. Nós temos a taxa subindo de fevereiro para março e o preço também. Atribuo os mesmos motivos do 35 aqui no 45. Tem um cupom crescendo que vai sair do preço no dia 15 de maio. E previsão de 7,5 para ele. IPCA com juros 60, pessoal. Nós temos então o Q4 cravadinho no 7,45. Esse aqui tem pouca amostra de cotações e taxas, né? Tá bem perto da máxima, tá menos de 10 bases. E o preço tá mais... 3.657. Ele tá mais perto do mínimo do que do máximo. Nossa previsão para 7,40. Taxas se mantiveram iguais na média entre fevereiro e março. E o preço caiu um pouquitinho. Caiu ali R$1. Prefixado 28, pessoal. Muito bem, aqui nós tivemos outra... nós não chegamos na taxa máxima 15,06, mas quase outra contradição, né? Porque nós tivemos a exemplo do IPCA 29, que teve ali o preço máximo. Aqui nós tivemos a taxa mínima dele, 14,12, no dia 19 de março, e voltou para 14,86, praticamente a taxa máxima do período visível em tela, a 20 bases da taxa máxima. É uma mudança muito grande, pessoal, no curto prazo. Em termos de preço, ele está ali a R$10 do preço máximo, ainda abaixo de R$700. Bom, pelo nosso modelo, que teve uma influência bastante grande dos movimentos da semana passada, ele vai recuperar os 15% ao longo dessa semana. Vamos ver, né, pessoal? Pré-32. Outro título que atingiu seu preço máximo na semana retrasada e desabou no preço e bateu os 15. Esse aqui bateu os 15 na abertura do dia da sexta-feira, do dia 28. Se não me engano, ele fechou acima de 15. Então tá no Q4, nas melhores taxas da série, muito pertinho da taxa máxima. E o preço 389, só R$5 acima do preço mínimo da sua série histórica, que é este ano. A taxa média subindo de fevereiro para março e o preço também. Nossa previsão é que ele vai ficar acima dos 15% essa semana. Vamos conferir. E tem um detalhe ainda na previsão estatística, que ele talvez renove ou chegue muito perto da mínima, ó. R$384,97. Vamos ver isso aí também. Enquanto o pré-32 fica na casa de 400, esse cara aqui, o pré-35 com juros, fica na casa de 800. Como eles estão abaixo, ele também fica abaixo dos R$800. Tá ali, ó, 780. Então voltou a ficar abaixo em muitos meses. Aqui não é uma máxima do período, mas é uma máxima em muitos meses, ó, R$802. Voltou para os 780 rápido, hein? Muito rápido. Nos 3 últimos dias, acima de 15% nas aberturas, muito perto da máxima, 15,26. E praticamente a mesma coisa. Nós temos aqui, de fevereiro para março, uma alta na taxa média
e aumentou R$ 2 o preço. E a previsão para a semana é continuar acima dos 15%. Vamos ver se tem... Não, o preço mínimo foi R$ 750. Tá bem longe. E aqui, pessoal, o Renda Mais, onde o nosso modelo foi mais assertivo. Nós temos o Renda Mais 30 ali nos 7,5. Então, só que tá ruim de ver o preço aqui, né? Vamos puxar um pouquinho aqui. Agora deu. E talvez uma suave queda nessa semana. O Q4 é 6,40, ele tem bastante período aí para ser analisado, então ele está bem tranquilamente no Q4. Está perto da taxa máxima, sim, 7,68, 7,52. E o preço na casa de R$ 1.600, na casa do lançamento, né? Ele foi lançado nessa casa aí caiu um pouquinho para 1.500 e aí subiu um pouco. Ou seja, muita paciência, né, pessoal? Muita paciência, porque é muito tempo depois que a gente vai receber desse título. Renda Mais 35, abaixo de R$ 1.200, taxa de 7,41, mais perto da máxima no Q4, tranquilamente. Mantendo a taxa e subindo o preço na média mensal, nossa previsão é que ele fique um pouquinho abaixo de 7,40 essa semana, prazo mais longo. Renda Mais 40, 7,36, continua no Q4, bem mais perto da máxima do que de qualquer outra. A taxa está se mantendo bastante estável nos 3 últimos meses, 7,34, 34, 33, e o preço subindo paulatinamente. O Renda Mais 45 está ali na casa dos 7,30, que está no Q4, que está mais perto da máxima. Enfim, é a mesma coisa. Nosso modelo prevê uma ligeira queda. Vamos ver, né? Esse modelo, pessoal, usa linha de tendência, tá? Então, quer dizer, pode haver a queda? Pode, mas ela pode acontecer mais adiante, à medida que se consolide a visão do mercado de que o Banco Central tá rock, né? E para encerrar, o 65, o Renda Mais 65, a 7,20, 7,30, que é 4, ainda em alguns dias abaixo de R$ 150, outros dias acima, está girando nisso já umas boas semanas. Nosso modelo prevê que ele fica nos R$ 150 essa semana. Então é isso, pessoal, temos aí uma série bastante interessante. Vamos ver se o IPCA 29 vai se consolidar mesmo a 8% essa semana, se o estresse aí vai seguir forte. Nós temos muita confusão na questão geopolítica e na questão tarifária. Então, muita cautela, pessoal, muito aporte fracionado. E não tenham dúvidas de que os investimentos realizados do final do ano passado para cá, olha, pessoal, são os melhores dos últimos 10 anos em termos de taxas. E aí o potencial de acúmulo vai ser espetacular. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.